Olá pessoal, queria convidar vocês para a reabertura do curso A Arte pela Psicanálise. Uma arqueologia, assim, da maneira como Freud, como Lacan, mas também alguns outros autores, dialogaram com a arte, trouxeram conceitos da estética, pensaram experiência psicanalítica do tratamento em chave, né? Literária, musical, poética. E esse curso está disponível para vocês ali no curso Arte e Psicanálise, né, que vai estar aqui embaixo. Né. Vamos lá, é uma forma de assim entrar, ter um contato um pouco com a história da arte, mas também uma ótima maneira de se aproximar da psicanálise, né, se pensar, né, a psicanálise a partir dessas outras linguagens. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta clássica, na verdade, quase que uma dívida deste canal, né? Devíamos já ter feito. Adriano J. dos Santos 5, há 8 anos. Parabéns pelos vídeos, acredito que ficaria legal um vídeo explicando a interação entre superego, ego, id e inconsciente. Né? Veja aí que a pergunta está misturando duas tópicas, né? Uma que se desenvolve em torno da interpretação dos sonhos, em 1900, onde o Freud distingue inconsciente, pré-consciente e consciência. E a segunda tópica, de 1923, quando o Freud distingue ego, id e superego. Né? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Cal 0727. Ouço dizer que o ego, superego e id são traduções erradas. E o correto seria eu, supereu e id. Está correto? Também vamos falar disso daqui a pouco, mas isso advém da dificuldade de tradução das expressões em alemão. Né? Ich, eu, né? Über ich, né? Seria über acima do eu, über é uma preposição para indicar isso, né? Ou sobre eu, né? Assim, super eu, isso foi discutido e basicamente resolvido a partir da tradução do es, né? Wo es war, soll ich werden. Ali onde isso estava, o eu deve advir. Né? Uma síntese do que é o trabalho do psicanalista. Né? E tem várias traduções para isso. Por quê? Porque esse es é uma partícula, um artigo neutro, né? Como o relativo ao das, como it em inglês, e que a gente não tem um bom correlato em português. Né? Então, qual que foi a primeira tradução feita a partir do inglês pelo Jaime Salomão? Né? E a tradução para o inglês foi feita pelo James Strahan. E o primeiro estabelecimento das obras completas foi feito em inglês, não em alemão. Né? Então precisa entenderem aí a confusão. Eles foram buscar para o português o latim. Né? O latim que tem o id, que seria esse correlato do es, né? Esse correlato do it, do ça em francês. Né? E uma vez que eles escolheram isso do latim, o que seria assim o mais homogêneo? Procurar no latim também o equivalente de eu. Qual que é o equivalente no latim do eu? Ego. Ah, tá. E daí, para combinar com isso, em vez de sobre eu, né, ficou o super eu. Né? E isso gerou muita confusão, muita indeterminação, né, que agora faz parte da psicanálise brasileira. Né? Então tá aí, nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Sérgio Zulian, há 9 anos. Olá, Christian. Como sempre, um ótimo vídeo. Parabéns. Gostaria de fazer uma pergunta. Para um psicólogo de TCC, quem não sabe, terapia cognitivo-comportamental, ensinar o paciente sobre os processos cognitivos, reconhecer seus sintomas, crenças centrais e pensamentos automáticos pode ajudá-lo a superar certos traumas? Acho que sim. Para a psicanálise, ou seja, na análise de um analisante, teríamos termos como id, ego, superego. Defesas, o outro, o pequeno outro e o grande outro. Esse cuidado em explicar se aplicaria como forma de ajudá-lo a entender melhor essa dinâmica da análise? Aqui tem uma pergunta muito interessante embutida, talvez a gente vai ter que fazer outro vídeo sobre esse problema, né? Que é assim, se para fazer uma terapia você precisa entender o léxico daquela terapia.
se para fazer uma psicanálise você precisa entender o vocabulário da psicanálise. Se quando você vai, vamos dizer assim, receber explicações, entendimentos sobre você mesmo, né, sobre o seu funcionamento, isso vai vir numa linguagem, isso vai vir num léxico. É assim que funciona a análise, as psicoterapias e todas as psicoterapias? Me parece que não, né? Porque essa ideia de falar a língua do outro, né, ou falar a sua própria língua, ela é, por definição, parte de um processo de emancipação, de transformação ou de enfrentamento dos seus sintomas, né? Ela já fala de uma espécie de pré-entendimento de como a gente transforma sintomas, né? De como a gente entende o que eles são. E aí vem toda essa discussão, né? A linguagem e o mundo, né? Um espelho do outro, a linguagem e o mundo, um descreve o outro. Mas a gente não cria coisas a partir da linguagem também? Ou seja, tem uma discussão filosófica aí importante, né? Quando a gente nomeia algo, às vezes a gente está só descrevendo algo que vai existir. Sua cabeça, sua mente, seu telencéfalo, seu cérebro, independente de qualquer coisa. E às vezes, quando a gente fala de algo, a gente cria algo, né? Quando a gente fala de amor, a gente cria amor. Quando a gente pratica honestidade, a gente cria honestidade. Quando a gente pratica, indica, né, nomeia algo que a gente está sentindo, o que a gente supõe sobre o outro. Acho que você está me traindo. Acho que você está me odiando. Você transforma completamente aquela relação com uma simples declaração. Ou seja, tem todo um problema, né, de o que é um conceito, o que é ensinar, como acontecem transformações assim cognitivas, afetivas e relacionais. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Daniela Santos, 9904, por favor, fale sobre id, ego e superego. Né? Então vamos lá, a referência é o texto de 23, como já mencionei. Essa é uma recomposição que o Freud faz, né, da geografia, né, da topografia, da tópica, né, todas as referências ao quê? Ao entendimento do aparelho psíquico como algo composto por lugares diferentes. Então, todo o conceito em psicanálise, segundo Freud, ele precisaria ser apresentado, praticado, transformado, criticado, a partir de 3 pontos de vista, às vezes 4. O Lacan introduziu um quinto. Né? O primeiro ponto de vista é de que nossos conceitos, eles traduzem sempre algum tipo de dinâmica. Quem fala em dinâmica fala em transformação, em conflito, em jogos de força. Né? Quem fala em dinâmica fala em antagonismos. Isso é muito importante para a psicanálise. Isso vai aparecer aqui no ego, id e superego. Sobre o que essas 3 instâncias falam e como elas se relacionam? Conflito. Ou seja, elas descrevem como a gente não é uma unidade funcional que perfeitamente se orienta para a adequação biológica. Né? Isso pode ser no cérebro, mas nas relações nem sempre. Né? Então, ponto de vista dinâmico. Ponto de vista econômico. Né? Quem fala em economia aqui está falando em transformação de energia, né? Está falando em libido, está falando em pulsão, está falando em angústia, está falando em circulação de afetos, como se aqui, conflito dinâmico, energia econômica. Muita gente critica a psicanálise dizendo, olha, essa ideia de energia psíquica parece meio metafísica, né? Mas no fundo ela está tentando traduzir, né, a ideia de que nas nossas relações, na nossa vida, tem coisas mais intensas e menos intensas. Né? Coisas que, assim, um amor mais forte e um amor menos forte. Né? E o terceiro ponto de vista é esse que está aqui, então, posto pela pergunta, que é o ponto de vista tópico, ou seja, lugares. Né? Como os lugares se relacionam. Eles se relacionam a partir de circulações de energia, investimento, por exemplo, e eles se relacionam a partir de conflitos. Né? Então, a primeira resposta aqui é entre ego, id, isso e superego, o que a gente tem é conflito. Né? E a imagem para esse conflito foi dada a partir do próprio Freud, como assim, imagine o ego como aquele que está montado num cavalo. Né? O cavalo é o id.
né? Então, veja só, a ideia de que ele pode parcialmente ser levado para cá, para lá, mas que ele tem ali forças que são próprias. De repente ele empina, de repente ele sai correndo num galope, de repente ele empaca. Ela tem ali algo que o controle que o ego exerce sobre o cavalo do id é um controle parcial, né? Se a gente for olhar de perto, o cavalo tem muito mais força, né? Daí vem essa ideia do id como um caldeirão pulsional, né? Como algo que representa, né, aquilo que é mais forte do que eu, dentro de mim. Ótimo. E o superego? O superego, a gente poderia dizer assim, são as instâncias, ou as práticas, ou as posições que estão assim, entre um e outro. Por exemplo, o chicote que o ego pode ter para comandar o superego, né? Então ele bate no cavalo, então ele acelera o cavalo, mas quando ele faz isso, olha que interessante, ele está atacando o superego, né? Ele está tentando domesticar o id, né? Mas ele está atacando e tentando domesticar a si mesmo num outro sentido, né? E aí já aparece uma crítica feita à noção de ego, né? Que é assim, olha, ele é parte da coisa, mas ele é o conjunto da coisa também. Por isso muitos psicanalistas posteriores propuseram noções como o self, né? O si mesmo, ou como o próprio a noção de sujeito, né? Como algo relativamente distinto do próprio ego. Mas a gente não respondeu. E o superego, como é que ele fica nessa imagem? Ele pode ser o chicote, mas ele pode ser também a viseira do cavalo, que você põe para o cavalo só olhar para onde você quer, né? Essa viseira, ela pode ser aproximada de um mecanismo de defesa que o Freud está valorizando mais e mais aqui, que é a atenção. Fixe a sua orientação, vamos dizer assim, temporal, sua orientação espacial. Veja só, essas práticas, elas são práticas, né, para você tentar domesticar o cavalo, para você tentar orientar o cavalo. Qual é o preço? Bom, isso vai implicar uma redução, né, uma manipulação da sua consciência, que a gente chega numa ideia interessante, que é de onde advém o conceito de supereu, né, que aqui está sendo colocado, né? Ele aparece lá atrás como um sucedâneo do ideal do eu. Olha lá, tinha a ver com eu, né? O ideal do eu é uma instância simbólica que produz posições ou objetos imaginários, né? Então o ideal do eu é aquilo que eu quero ser, né? Portanto, move uma identificação para ter acesso ao objeto que eu quero ter, né? E essa instância, ela é uma posição de imagem. Uma imagem, ela depende da distância que tem entre o olho, né, e o objeto. Tem todo um conjunto de propriedades da imagem, inclusive o fato de que ela nos representa, né, de que ela é uma instância também, né, simbólica, se for tomada assim, né, que estão lá na origem do supereu, nossos ideais, né. É a partir deles que a gente também se orienta, né. É a partir deles que a gente se aliena também. É a partir deles que a gente se pergunta, como é que eles foram impostos para você? São os caminhos. São os caminhos dados para o cavalo e para o cavaleiro, né? São os caminhos, a ponte, né? O mata-burro, que define ali a cidade onde a gente vai trafegar, onde a gente vai andar. Ok, legal. E depois? Bom, depois o Freud começa a perceber que essa instância ela precisa ser mais do que uma economia e um conflito entre o eu e imagens organizativas, né? Entre o eu e o mapa dos caminhos que ele pode ter. E daí ele passa a chamar esse ideal de eu de consciência. Então tem uma teoria da consciência na psicanálise que ela emerge do quê? Da nossa capacidade de autoobservação. Então é isso que vai definir o supereu lá em 23. Né? O supereu, ele observa o outro, observa a si mesmo, né? Ele julga o outro e julga a si mesmo, né? E ele pune o outro, pune a si mesmo. Então, essas três funções, elas são, vamos dizer assim, relacionais entre o eu e o supereu,
Mas também, e aqui vem a graça da coisa, entre o eu e o próprio eu. Ah, tô saindo demais do ideal que eu assumi para mim. Eu vou me culpar. Então, o super-eu é a gênese da culpa. Mas se eu fizer alguma coisa que eu mesmo não admito e não considero compatível com os meus ideais, eu vou me envergonhar. A vergonha é outro afeto, né, decorrente aí da conclusão, do desenlace do complexo de Édipo, que faz parte da formação do super-eu. O nojo, a mesma coisa. Né? Ou seja, há ali na gênese do super-eu uma tentativa do Freud de pensar mais claramente, mais profundamente os nossos processos de socialização. Por isso que esse texto, ele geralmente é lido, né, como uma espécie de abertura dos trabalhos para uma certa psicologia social psicanalítica. Né? Então depois dele vem Mal-Estar na Civilização, né? Junto com ele vem Psicologia de Massas e Análise do Eu, vem O Futuro de uma Ilusão, Freud falando sobre a religião, falando sobre nossas ilusões. O que são nossas ilusões? São uma espécie, uma variante do ideal do eu, só que agora incorporado, né, na problemática do super-eu. Então o super-eu é aquele grilo falante para alguns, né? Mas o super-eu é também, e aqui vem a graça da coisa, né? Ele é parte, mas ele é parte que de certa forma se relaciona com o todo, né? Ele é parte do aparelho psíquico, mas ele também, assim, reciprocamente como o ego, né, é afetado e afetante do cavalo, o super-eu afeta e é afetado pelo ego e pelo id. É do id que o super-eu tira a sua força, sua energia. Isso significa que é como se fosse assim, uma pulsão infiltrada naquilo que devia domesticar a pulsão. Aham! E aí a gente tem uma teoria psicanalítica que vai dizer assim, olha, quando você se entrega demais, né, aos ideais da cultura, aquilo que o outro está falando como você deve ser, quando você coloca o seu narcisismo a serviço, né, quer dizer, da adequação a um narcisismo coletivo e social, o que começa a acontecer? Né? Você começa a gozar através do super-eu. Mas o super-eu não era uma instância de controle, né, das pulsões, mas é que ele é um infiltrado. É como um censurador, sabe? Que precisa ficar olhando e descobrir onde é que você está fazendo sacanagens. Só que essa vigilância inquisitorial é ela mesma uma forma de satisfação funcional. Né? Quer dizer, quem me garante que o censor não está gozando enquanto ele está censurando? Isso a gente vê aí a rodo, né? Aquelas pessoas censurando os prazeres alheios, dizem, isso não pode, isso não faz, aí não pega assim, não põe lá. E você diz, olha só, essa pessoa está falando em nome da moral e dos bons costumes. Mas esta pessoa está exercendo nisso uma satisfação dela sobre você em torno do quê? Vigiar, punir, Foucault, controlar. Isso a gente vai dizer de onde isso vem. Isso está aí na cultura. Tem as instâncias, né? Polícia, né? Tem as instâncias de controle e vigilância, né? Aqueles que ficam ali, né, dizendo faça isso, não faça aquilo, mas também isso vai estar ali nos nossos processos de socialização. Né? É papi, é mami, é o professor, é todo mundo que pratica isso, que seria assim, uma nobre atividade da educação civilizacional. Só que enquanto isso está acontecendo, as pessoas estão tendo prazer, satisfação e esse tipo meio assim obsceno de satisfação, que na psicanálise a gente chama, né, ou de gozo ou de mal-estar. Bom, então o super-eu é um grande desafio, né, porque ele vai propor para a leitura clínica, né, montagens de fantasia, montagens, portanto, e que a pessoa ela não está ciente desse funcionamento. E aí a gente entra aqui no que uma das perguntas colocou. Ou seja, como essas instâncias elas estão assim atravessadas, elas não substituem, né? Elas são transversalmente atravessadas pela primeira tópica. Acabei de falar em consciência, herdeira, né? ou embrião do super-eu.
Mas eu poderia falar também em inconsciente e pré-consciente. Uma parte do que o Freud chamava de pré-consciência vai aparecer aqui como o ego. O que era o pré-consciente mesmo? O pré-consciente não são as memórias recalcadas. São as memórias que não estão ali imediatamente na sua atenção, vale dizer, na sua consciência, e que você pode retomar quando você quiser. Bom, quem é que ganhou o Campeonato Mundial de 1951? É o Palmeiras, naturalmente. Né? Está disponível na sua consciência. Né? Isso vem assim fácil, não há nada de recalcado nisso. Bom, mas a gente pode dizer, então, o pré-consciente tem uma comunicação com o eu, é verdade. Mas dentro do eu, e a gente pode dizer, o eu é a consciência? Não, né? Porque o eu tem partes inconscientes, como o super-eu tem partes inconscientes. E assim como o próprio id, né, ele é basicamente inconsciente. Mas quando ele se mostra, né, quando ele aparece, quando ele é captado, quando ele se liga, né, a famosa articulação psicossomática, né, ou entre o somático e o psíquico, que define as pulsões. Então, no fundo, o id está reformulando o conceito mesmo anterior de pulsão. Tem uma relação complexa e muitos dizem assim, olha, tem vários jeitos de ler o Freud. Um é dizer, inconsciente, consciência e pré-consciência são, vamos dizer assim, conceitos preliminares, e os bons, né, os corretos, mais avançados, seriam ego, id e superego. E outros dizem, não é verdade. A gente teria que pensar que são dois, talvez um terceiro modelo, que estaria baseado no narcisismo, pelo menos dois, então, modelos de subjetividade, dois modelos de mente. Entrando um pouco mais, né, no fato de que as relações entre ego, id e superego não são relações inteiramente harmônicas. Né? Então, a gente estava dizendo a montagem clínica mais assim tematizada nesse novo modelo diz o seguinte: olha, quando o supereu se relaciona com essas duas outras instâncias, e esse passaria a ser assim, o problema fundamental da clínica, né? O que fazer como superior? O que fazer com o superior dentro do tratamento? Muitos teóricos começaram a redefinir a psicanálise como uma forma de terapia, né, que no fundo vai assim tratar o superior. Né? Vai tratar o quê? A moralidade que existe em você, o excesso de crueldade que existe em você, a relação problemática que você tem, principalmente consigo, né? De autoexigência, de perfeição, a relação excessivamente narcísica. E aí vem essa ideia, né? Quer dizer, de que o supereu ele se relaciona com o eu de duas maneiras muito comuns: sadismo e masoquismo. É por isso que eu assim, trabalho, eu tento preencher todas as listas, eu tento me livrar da culpa, eu tento responder a tudo que o outro espera de mim. E quanto mais eu faço isso, quem é esse outro que não para de pedir? É o outro sádico. Só que esse outro sádico está em você. Né? Ele é uma parte, né, projetada, lida, reinterpretada dos seus próprios ideais. Né? Veio do outro, continua aí fora de você, mas está ali, né, te chicoteando. Olha só a imagem que eu estou usando. Né? No começo, o eu tinha o chicote nas mãos, de repente o chicote foi parar no supereu e ele exerce uma ação sádica sobre o eu. O que o tratamento psicanalítico ia propor? Né? Até fizeram aí a comparação com a STCC. Olha, tem pensamentos desviantes, né? Olha, tem ideias circulares, olha, tem catastrofismo, olha, tem maneiras de perceber assim que não são corretas sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. Vamos assim ajustar o supereu? Vamos tornar o supereu menos cruel? Vamos nos assim simpatizar com o supereu? Ou seja, fazendo as exigências do eu serem melhor negociadas com as exigências do supereu. Mas você vai dizer, olha, é um jeito da gente traduzir em dois léxicos diferentes um programa clínico que é parcialmente similar. Mas aí a gente pode olhar para outro lado. Né? Quer dizer, se o supereu está chicoteando o eu
pedindo mais gozo, mais produção, mais desempenho, mais adequação, mais imagem, o eu também está gozando, né? Também está ali com o seu pezinho no id, se aproveitando masoquisticamente dessa situação. Isso já é um pouco mais contraintuitivo, né? Ou seja, por que a gente adere ao sofrimento que os sintomas trazem para a gente? Por que a gente se identifica com os nossos sintomas tão profundamente? Por que a gente ama alguns dos nossos sintomas, né, a ponto de se casar com eles? É porque o eu tem essa propensão a encontrar satisfação na dor, no sacrifício, vamos dizer assim, deformação de si mesmo, né? Naquilo que a gente conhece, né? Tanto o sadismo, não confundir o sadismo enquanto prática BDSM, enquanto o cara que gosta de se mascarar, o masoquista que gosta de apanhar como um cachorro, não confundir isso, que são práticas, vamos dizer assim, pulsionais, são formas de fantasia, com o sadomasoquismo mais ou menos normal, ou pelo menos neuroticamente estabelecido pela nossa civilização, onde aí o eu ele não vai admitir isso. Se você disser isso para ele, né, na sua primeira sessão, olha, o senhor tem um ego que ele gosta de apanhar, então por isso você escolhe sempre esse mesmo tipo de chefe, esse mesmo tipo de líder, por isso você foi ser dessa profissão, por isso você foi torcer para o Corinthians, por exemplo, né? Você pode dizer, são respostas que, do ponto de vista da consciência, elas não estão inteiramente erradas, mas o eu não vai aceitar. Por quê? Porque o masoquismo do eu é inconsciente. Porque o masoquismo do eu é, assim, inadmissível para o próprio eu. Ele provavelmente vai te responder com não, mas é preciso ter fé, não, mas é preciso agir assim, não, mas eu estou me realizando através desse conjunto de sacrifícios, né? De ofertas, né? De desprazer para o outro e para si mesmo. Quantas vidas são desperdiçadas, quanto tempo a gente não passa, né? Nos nossos rituais masoquistas ou nos nossos rituais, agora bem entendido, né? É um casamento, né, entre o super-eu sádico, cruel, excessivamente exigente, mortificador, né? E o eu masoquista, sacrificial, ingênuo, bonzinho, aquelas imagens que a gente não consegue renunciar. A gente não consegue dizer, olha, eu não vou adiante no meu desejo porque eu preciso ser essa pessoa com a qual eu aprendi a me identificar, e essa pessoa, ela é, muitas vezes, masoquista, né? Ela é a narrativa de justificação do masoquismo. Então tá aí, gente, junto com a introdução dessa tópica, há um outro pressuposto muito mais complexo, que a gente não vai conseguir tratar aqui, assim, nesse vídeo, que diz respeito à reformulação da teoria pulsional feita pelo Freud, né, em 1920, num texto chamado Além do Princípio do Prazer, onde ele diz assim, olha, essa minha ideia antiga de que a gente está brigando porque tem pulsões, né, do lado do eu, e pulsões do lado do desejo, então tem o eu e tem o desejo, então tem o eu e entre o eu e o desejo tem angústia, então o eu se defende da angústia, de novo, né? Pode dizer, é um modelo, mas é um modelo diferente desse outro modelo, onde ele vai dizer assim, peraí, isso aí eu posso descrever melhor dizendo, olha, nosso conflito pulsional não é entre conservação, né, de si, apego a si e desejo, é entre pulsão de morte e pulsão de vida. Eros e Thanatos. E aí a coisa exigiu, portanto, um outro entendimento das funções psíquicas. Então é isso aí, gente. Quando vocês se virem assim, meio perdidos na vida, nos caminhos que os cavalos, né, que estão aí colocados nos oferecem, naquilo que é parte, né, da nossa orientação assim, de soberania, né, de autocontrole, de autovigilância, de autocuidado, né? Quando isso aparecer, tem uma receita para o ego se defender melhor do superego. E essa receita é: ahá! Eu sou o ego mascarado!
E eu, através do humor, consigo enfrentar o superego porque eu me entrego como fantomas. E daí o superego vem em cima de mim e eu digo, enganei um bobo na casca do ovo. Viu, Querota? Vamos junto nessa.